Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Veja Isso Agora. E o assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos dar dicas de filmes para você, mas eu que vou dar dicas? Não! Para isso nós trouxemos um cineasta andradense que produziu um filme. Você sabia que existe? Daqui a pouco no Veja Isso Agora. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Salve, salve, simpatia! Está começando mais uma edição do Veja Isso Agora. Estamos ao vivo neste momento, 1h mais 15 minutos. Ao vivo pela página Estúdio 46, pela página da Revista Andradas, também pela página Elias Batista no Facebook. Para você que faz parte da nossa comunidade, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Para você que está no YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no nosso videocast. Veja Isso Agora. O assunto de hoje é muito legal. É bem interessante e nós trouxemos aqui um convidado especial para falar sobre filmes. Vamos dar 6 dicas de filmes imperdíveis, inclusive um filme é andradense e você que está em casa aí, com o seu celular, com o seu computador, com a sua Smart TV, você pode assistir esse filme andradense ainda hoje. Daqui a pouco nós vamos falar para você. Nosso convidado é o cineasta de alma, professor de inglês e também educador de audiovisual, Lucas Barbosa Vicente. Bem-vindo, Lucas, ao Estúdio 46. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado pelo convite. É uma grande felicidade estar aqui com você hoje. Muito bem. Esse é o Lucas, gente. Eu já queria trazer o Lucas aqui há bastante tempo. A gente conhecia ele esses dias, né? Talvez você já deve ter visto ele em propagandas de escolas de inglês ou alguns vídeos. E esse é o Lucas que faz a produção visual, principalmente Instagram, tem feito bastante vídeos aí, bem interessantes. Mas hoje nós vamos falar de dicas de filmes para quem está em casa. Você gosta de filme mesmo? Você é um jovem ainda. Você nasceu em 2006, é isso? 2005. 2005. Isso. É uma criança ainda. Ah, não. Que Mas isso? aí ele tem filme talvez mais velho que ele gosta. Tem. E vamos lá então. Como que é? Como que surgiu essa paixão por cinema e por filmes? Pô, Elias, é sempre uma história bem legal de ser contada. Eu acho que não tem uma grande romantização, não sei. Desde que eu sou pequeno, eu tenho uma grande paixão por audiovisual no geral. O que eu costumava fazer na minha infância era justamente assistir televisão, assistir filmes, era o que eu tinha para fazer. E chegou um ponto da minha vida, quando eu fiquei mais velho, né? Não que eu... Enfim... que eu comecei a perceber que talvez eu gostasse disso um pouquinho mais do que a maior parte das pessoas. Mais velho, entre aspas, o que é? 15 anos? Uns 13, 15 anos, é por aí mesmo, sabe? Eu comecei a perceber, cara, eu acho que não é normal gostar tanto de filmes assim, sabe? E aí eu comecei, né, foi em 2020 que eu e o meu grande amigo e sócio Davi Lima, ele tá no nosso filme inclusive, vamos chegar lá, a gente fundou a Rede RPGs, que está aqui na minha camiseta, dá para ver o símbolozinho, talvez o pessoal Rede RPG. tenha visto já em algum lugar, que é basicamente, a gente começou essa iniciativa para poder produzir RPGs de mesa. Não sei se o pessoal de casa conhece, mas é basicamente histórias interativas que se joga com os amigos. 2020, pandemia, né? Todo mundo estava em casa, passando por uns perrengues emocionais, e a gente se juntou para poder fazer esses RPGs, e o que começou na brincadeira foi crescendo. A gente começou a fazer RPGs para postar no YouTube, para poder sair no Instagram, e do RPG falamos assim, pô, já que, né, se eu gosto de filme, o Davi também adora filmes, ele gosta de moda também muito, a gente uniu essa, né, a iniciativa que já existia com essa paixão, e criamos a rede como uma iniciativa de produção cultural audiovisual. Então, produção de filmes, produção de curtas, no caso, né? Vídeos curtos para o Instagram, programa de entretenimento e tudo mais. E estamos aqui agora. Legal. Vamos lá, então, para a nossa lista de top 6 filmes. Vamos que vamos. Vamos para o primeiro. Eu confesso que eu não conheço o primeiro. É Nope, isso? Nope. Nope, porque ele é professor de inglês, aí é difícil a gente ficava, ai que eu falo errado perto de um professor de inglês. Não. Nope, vamos lá, vamos falar do Nope.
Seguinte, vamos passando aqui. Vamos só colocar um start aqui, o início. Olha que imagens do Nope. Aqui é a produção do Nope, inclusive, né? O Nope, o que vem a ser esse filme? Nope é um filme muito único. Eu recomendo ele por vários motivos, eu vou explicar todos. Em português saiu como Não Olhe, mas eu acho que o nome em inglês é bem mais interessante por causa que quando você assistir o filme, vocês vão ver que o nome Nope tem bastante a ver com um dos personagens. Tem tipo um trocadilho que acontece. Porém, o Nope é um filme que saiu ano passado, 2022, e ele tem direção do Jordan Peele, que é um grande cineasta, na minha opinião, é um dos maiores cineastas vivos, talvez um dos maiores nomes da nova geração de cineastas, né? Eu acho que a gente está passando nesse momento por uma transição de geração no cinema hollywoodiano. A gente está vendo grandes nomes como Tarantino, Martin Scorsese e Steven Spielberg rumando para os seus últimos filmes e uma nova geração vindo aí com novos projetos, novos filmes, certo? Então Jordan, que é o diretor de Nope, na minha opinião, é um dos grandes nomes dessa nova geração. E ele é um filme que conta a história, ele se passa num rancho nos Estados Unidos, e neste rancho vive uma família de pessoas que cria cavalos para serem usados na produção de filmes de Hollywood. Sabe, animais que se usam na produção de filmes, enfim, por aí vai. E aí o filme começa logo de cara quando um dos membros da família morre sob circunstâncias misteriosas, sem nenhuma explicação. E cabe aos filhos do pai que morreu assumir esse negócio, né? Mas eles não necessariamente querem, estão um pouco indecisos ali. Só que eles começam a investigar a morte do pai deles e começam a perceber que talvez tenha algum ser potencialmente extraterrestre envolvido nessa morte. E aí eles começam a investigar e a também querer se aproveitar disso, talvez, para poder conseguir uma carreira, né? Eles pensam, nossa, se realmente existisse esse ser extraterrestre, a gente conseguir filmar ele, a gente vai conseguir uma fortuna de dinheiro. E aí que começa a narrativa do filme. Será que existe mesmo esse extraterrestre? Será que é mentira? Será que não é? E o filme comenta muito sobre essa cultura que a gente vive, principalmente hoje em dia, eu acho. É uma coisa que vem lá da década de 60, 70, porém que agora tem se renovado para o meio digital, que é da espetacularização, né? Essa coisa de, sabe, eu sempre falo, vocês nunca viram um vídeo de algum furacão? Aí você fica assim, cara, mas por que essa pessoa tá filmando esse furacão, não tá correndo? Tá filmando por quê? Pelo amor de Deus, corre, sai de perto do furacão, cara. Né? O filme é basicamente sobre isso, como que as pessoas estão dispostas a fazer de tudo para poder conseguir filmar a coisa certa, na hora certa e conseguir a fama. Tá, e esse filme não, que eu falei pra ele que eu desconhecia, sabe que eu interessei já? É um filme interessante pra colocar na lista. Nope, vamos colocar na lista aí pra assistir, que eu gostei. E, bom, se não me importa, claro, perdão, eu só queria falar um pouquinho sobre o Jordan Peele, porque eu admiro muito o trabalho dele como diretor. Ele tem 3 filmes, Nope incluso, é o último dele, não o último da carreira, o mais recente. Os outros 2 são Corra e Nós, filmes bem conhecidos, talvez o pessoal conheça. E o Jordan é um diretor negro. E eu sempre falo que ser negro em Hollywood não é nada fácil. E só isso já é uma grande conquista, digamos assim. Porém, o Jordan sempre foca muito em contar histórias com protagonistas negros, certo? E que sempre tocam no tema do racismo e de todas as questões sociais que a população negra sempre sofreu e continua sofrendo. Só que ele não se repete. Eu sempre falo isso, é muito legal. Ao longo dos 3 filmes dele, os 3 filmes tocam nessa questão de racismo e tudo mais, só que nunca se repetindo e nunca focando somente nisso. Ele sempre pega temas diferentes para cada um dos seus filmes, só que é óbvio que ele não deixa de tocar nesse assunto sob perspectivas diferentes. E eu acho muito importante e muito válido que ele conta essas histórias com personagens negros, com protagonistas negros, atores negros, por causa que, desde que, né, dos primórdios do cinema, a gente tem filmes que, ou, né, antigamente principalmente, eram bem racistas, ou eles não falavam sobre, ou eles falavam, mas tipo assim, como, racismo é errado, não faça. E geralmente o personagem negro era só tipo um coadjuvante que aparecia muito pouco, falava muito pouco, ou até mesmo hoje em dia, é o caso, por exemplo, sempre uso o exemplo de Succession, uma série que terminou esse ano de grande sucesso, que critica muito isso, critica racismo, critica esse elitismo e tudo mais, só que quando você faz uma crítica
sobre o racismo, sem trazer pessoas negras para o seu projeto, você, ao mesmo tempo que está criticando, está perpetuando um pouco disso, né? Então, pelo Jordan criticar isso, mas também trazer para frente das câmeras as pessoas negras, eu acho que ele é um cineasta, assim, excepcional e tenho certeza que daqui a algumas décadas vai ser lembrado como um dos maiores cineastas do nosso tempo. Fantástico! Lucas Barbosa é o nosso convidado especial hoje para falar sobre filmes. Vamos para o próximo, Lucas. Pânico. Você gosta de filme? Tem uma veia, assim, de terror, assim, né? Pânico. O que você me fala dessa dica de filme? Por que você gosta desse filme? Ok, vamos falar sobre Pânico. Primeiro, como você bem disse, realmente eu gosto bastante de filmes de terror. Você gosta dos mais antigos, né? O Nope é mais recente, né? Sim, 2022. sim. Pânico é um clássico, né? Mas eu sempre falo que eu acho que o terror é um gênero cinematográfico que tem muita paixão. Cinema, no geral, tem muita paixão, óbvio. Arte, no geral, demanda muita paixão. Porém, na minha opinião, o terror sempre foi um gênero que envolveu pessoas que amavam muito o que faziam e que lutaram muito para poder conquistar o espaço que elas conquistaram. O terror é um gênero que até hoje sofre com muitos estereótipos, com muitas visões, tanto do público que às vezes acha que tipo, é terror, que negócio tonto, ou o pessoal, digamos assim, os mestres do cinema que acham que terror é tipo, não é filme de verdade. No Oscar, são vários os casos de filmes de terror que não conquistaram indicações por serem filmes de terror. Acho que O Exorcista é um grande exemplo disso, um filme que marcou a época, mas que não conseguiu vencer por causa que era um filme de terror e tinha esse estigma em cima do gênero. Então eu acho que o terror é um gênero que tem muito amor envolvido e o terror passa, na minha opinião, como um dos gêneros que mais teve que se reinventar ao longo dos anos. Você consegue ver ao longo das décadas claramente como que o terror sempre surge como uma coisa muito nova, um boom muito grande, e depois ele passa por uma crise e precisa se reinventar. E isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Aconteceu na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e 2020 também. E eu acho que justamente é o caso de Pânico. Durante a década de 90, no comecinho, o terror passava por uma grande crise, em especial o slasher, né? Que é esse terror que a gente conhece como um assassino mascarado que persegue um grupo de adolescentes que só quer festejar, e aí, enfim, Sexta-feira 13, Halloween. Então a década de 90 passava por essa grande crise, e foi justamente Pânico, o filme, que conseguiu reinventar o terror em 96, que é quando ele saiu. Então o diretor de Pânico é o Wes Craven. Ele já tinha contribuído para a reinvenção do terror na década de 80, porque ele é o criador também de A Hora do Pesadelo, que tem o Freddy Krueger, sabe? Então ele criou A Hora do Pesadelo na década de 80, e aí, nessa nova crise da década de 90, ele foi lá de novo e reinventou mais uma vez o gênero, criando o Pânico junto com o Kevin Williamson e criando, né, o Ghostface, que é esse personagem que eu acho que todo mundo deve conhecer, até quem não assistiu Pânico deve ter visto já com certeza a máscara do Ghostface, né, o cara de fantasma, a festa de Halloween, enfim, tá em todo canto. E Pânico é um filme que reinventou o gênero e ele mistura terror com comédia ao mesmo tempo em que ele faz piada com o próprio gênero do terror. Então ele satiriza a própria coisa que ele é. Ele usa de uma metalinguagem muito forte, sabe? Ele tira sarro do que ele mesmo está fazendo muitas vezes. E depois dessa reinvenção que Pânico proporcionou, foram vários os filmes que saíram e que, eu ia falar, se inspiraram, para não dizer copiaram Pânico, né? Eu acho que o pessoal que acompanhou a década de 90 aí, não é o meu caso, mas deve ter visto muito dessa onda de filmes pós-Pânico, de assassino mascarado, e meu Deus, quem que é o assassino, tem que descobrir, o que a gente vai fazer, né? A reinvenção da mesma história, uma releitura praticamente. Isso, exato, essa reinvenção. E Pânico continuou até hoje, né? Ele tem um total de 6 filmes, Pânico, que eu sempre falo que é muito legal acompanhar a franquia Pânico, por causa que você consegue acompanhar claramente como que a franquia evoluiu junto com o gênero. Então, Pânico 1, 2, 3, ele vai comentando ao longo das décadas sobre as novas reinvenções e as novas modas do terror, até chegar, hoje em dia, com o Pânico 6, que foi o último filme, lançamento que saiu esse ano, na realidade, que também procura comentar sobre a cultura do terror hoje em dia. E eu sempre digo que o Wes Craven, ele é uma figura
que contribui muito para essa desestigmação do terror como gênero no cinema, por causa que ele era um cara muito cristão, extremamente religioso, e as pessoas que trabalharam com ele, a família dele, todo mundo que conheceu ele, sempre lembra dele, né, porque ele infelizmente já faleceu em 2015, se eu não me engano, ou 2016, lembra dele como um cara muito do bem, sabe? Uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, que incluía as pessoas nos seus trabalhos. E eu acho que ele ser essa pessoa altamente religiosa, altamente bondosa, que criou não um, mas 2 dos personagens de terror mais conhecidos da história do cinema, é uma coisa muito curiosa, que contribui para mostrar que, gente, filme de terror é um filme, é só um filme, né? É uma história, é uma coisa feita de mentira, e não tem nada de errado, nada de satânico, diabólico em relação a isso. Então eu acho que o Wes também é uma pessoa muito importante para o cinema. E eu ia falar, inclusive, que Pânico está envolvido agora numa controvérsia muito grande, que o 7º filme da franquia, que sairia ano que vem ou no próximo, está com uma grande confusão, com troca de elenco, com troca de diretor, por causa de várias polêmicas que o pessoal está envolvido. Uma das atrizes, a principal na realidade, que é a Melissa Barrera, fez um comentário nas redes sociais dela sobre a guerra de Israel com o Hamas, e esse comentário fez com que ela fosse demitida do próximo filme, e isso gerou uma grande discussão na internet, sabe, sobre o que é qual é o ponto que você pode dizer essa pessoa que tem que ser demitida por causa desse comentário, sabe? O que é liberdade de expressão e o que é a pessoa só expor um ponto de vista que vai contra o senso comum. Então eu acho que Pânico é uma franquia, não só um filme, mas uma franquia muito interessante, muito importante para o cinema, e que também, né, tipo, é muito divertido e muito legal de ser assistido. É um filme de terror muito inteligente. Do terror, a gente sai para os filmes nacionais. Logicamente, os melhores filmes, sempre os Estados Unidos tem uma produção hollywoodiana, digamos assim, mas o Brasil tem produzido bons filmes. Nos anos 70 e 80, bem antes aí do Lucas pensar em existir, o Brasil existia a pornochanchada, né? Inclusive eu tive aula com um professor meu que fez na faculdade, ele fez filmes, ele foi diretor de filme de pornochanchada. Ele deu dicas boas, não da pornochanchada, mas dos filmes, de câmeras, né? Olha, inclusive você não precisa de várias câmeras para fazer vários enquadramentos. O filme você pode gravar em vários lugares e você vai ter que é o Sibila, mora hoje em São João da Boa Vista, e ele foi dessa época da criação. Ele falou que naquela época era muito difícil, gastava-se muito. Ele trabalhou com comerciais, fez o comercial para Chevrolet, eles iam para a Europa para produzir, nos comerciais tinha muito mais dinheiro do que a produção do filme em si. Mas, ultimamente, os filmes brasileiros têm ganhado uma qualidade, ultimamente eu digo nos últimos 20 anos, inclusive Central do Brasil. É um bom filme, né? Não, bom é eufemismo, é um excelente filme, é um filme excepcional. Central do Brasil, para mim, é um dos melhores exemplos de tudo que o cinema nacional tem a oferecer. No caso, eu peguei só um exemplo, né? Tem diversos exemplos. É um filme muito conhecido, eu acho, mas que ao mesmo tempo muitas pessoas nunca viram. Eu acho que ele é um filme bem... Sessão da Tarde. Eu acho que ele passava na Sessão da Tarde. Com certeza, tem cara de Sessão da Tarde, tem. Mas de forma alguma é um filme tipo a Sessão da Tarde, é ruim, nunca na vida. É um filme que ele, em primeiro lugar, né, ele é de 98, se eu não me engano. E ele é um filme que, além de ser muito bem feito e muito bem produzido, é um filme muito bonito, muito emocionante. Conta uma história muito bonita, né, que é de uma senhora e um garoto que... por acaso, não vou falar porquê, né, mas eles acabam tendo seus destinos misturados, né, ali, e eles precisam conviver juntos por um tempo ao longo de uma jornada. Eu não vou entrar muito em spoilers por causa que realmente, tipo assim, assistam esse filme, é muito bom. E eu acho que o Central do Brasil é um exemplo de como que a gente, aqui no Brasil, tem essa cultura de... Não a gente, né? Tipo, parece que é culpa das pessoas, mas foi construído no Brasil uma cultura de ser contra o cinema nacional. A gente tem essa impressão de que filme bom é filme dos Estados Unidos, filme da Inglaterra, filme da França, da Alemanha. Sim. Filme do Brasil, tanto é que eu sempre falo, é até curioso como a gente se refere a filmes que não foram feitos em Hollywood como internacionais.
eu perceber, tipo, esse filme aqui é internacional, foi feito lá na Bélgica. Mas a gente não fala que um filme feito nos Estados Unidos é internacional. Parece que foi feito aqui. Então, eu acho que é um filme que tem um exemplo muito bom de como que o cinema nacional tem um potencial enorme de construir um nível de qualidade de técnica e de roteiro, de atuação, enfim, todos os aspectos. É muito bom, muito elevado. E como que, por exemplo, o filme está envolvido também numa polêmica que no Oscar de 99, né? O filme saiu em 98, 99 foi o Oscar. A Fernanda Montenegro foi indicada como melhor atriz pelo papel dela, como a Dora. Só que ela perdeu a premiação, né? Não ganhou o Oscar. E tem-se uma forte impressão de que foi um pouco injusto, né? De que foi uma coisa que foi perdida justamente pelo fato de ter sido um filme que não vinha dos Estados Unidos, né? O que é uma coisa que até hoje tem um grande estigma no Oscar, em premiações do tipo, né? Então é um filme muito bonito e é um filme que retrata muito bem o Brasil, como o nome sugere. Exatamente. É um filme que ele mostra a parte bonita do Brasil, mas também mostra a parte triste, a parte feia do Brasil, né? E eu acho que é um filme, enfim, é um filme excepcional, é muito emocionante. Eu já vi ele várias vezes, já estudei o roteiro desse filme e sempre choro no final. É um filme que tem uma história fantástica. Eu chamo a atenção também, né, para a questão da fotografia desse filme. Você falou, mostra muito a beleza do Brasil, o interior do Brasil. Na edição de vídeo, ali, você que trabalha com Premiere, ele é bem, tem no Lumetri, ele é puxado pro orange, né, que é puxado pro laranja. É um filme bem que isso quente. tem muito nos filmes americanos, vários filmes têm, e a gente nota essa cor alaranjada que dá uma cara de aconchegante para um filme, fica bonito, fica bem apresentável. Esse filme é fantástico, né? É uma produção nacional, mas é o que você falou, com qualidade. Os americanos não vão gostar, exatamente, por ser um bom filme. Com certeza. E ele é um filme que eu nem falei, né? Ele é só um exemplo que eu peguei aqui pra gente conversar sobre da qualidade excepcional que o cinema nacional tem, sabe? A gente tem inúmeros outros exemplos, como Cidade de Deus, né? Eu acho que é um exemplo conhecidíssimo. E até mesmo filmes mais recentes, né? Só fazendo uma pausa de filme brasileiro, nós estamos em Andradas, Vila Graziani, sul de Minas. Aqui na Vila Graziani mora, pelo menos está no momento, ele trabalha no Rio de Janeiro, um produtor de filmes. Ele trabalhou em filmes nacionais bem conhecidos. Um andradense. Agora ele falou para mim que está sem trabalho no momento, mas ele está em Andradas, mora aqui na Vila Graziani e já trabalhou em filmes grandes, né, Mariane? Nós assistimos alguns, inclusive, tem filmes, tem produções para Netflix, já fez parte aí da produção, e é interessante, são andradenses aí que têm conhecimento. Tropa de Elite, inclusive, é um deles que ele trabalhou na produção de Tropa de Elite, que é um filme que conquistou aí números respeitáveis. Com certeza. E aqui é uma caixinha de surpresas, eu falo, né? Aqui em Andradas, você fala, tem uma pessoa que mora ali que ela, sei lá, estava envolvida com o governo da Inglaterra. Tipo assim, aqui é cheio disso, né? Você acha que você conhece todo mundo, quando você descobre que teu vizinho fez uma coisa, assim, inimaginável. Às vezes a gente fala, mas a internet ela é gigante, né? A gente chega no Brasil todo através da internet. Só que nós estamos aí fechando o mundo, né? Andradas, aqui Andradas é uma cidade pequena, 40 mil habitantes. Minas Gerais é pequeno, Andradas é menor ainda, 40 mil habitantes. A Vila Graziani, que é o nosso pequeno bairro aqui, menor ainda. O apresentador do SBT, do jornal do SBT, é da Vila Graziani. Isso é uma loucura, isso, É uma rede nacional, é o jornal de uma das principais, né, canais de TV do Brasil. E ele é andradense, a mãe dele mora aqui na Vila Graziani. O pessoal às vezes desconhece dessa história. Exato, mas Aqui tem muitas histórias que o pessoal desconhece, como você falou, sabe? Tem essa impressão de que a cidade pequena conhece todo mundo, quando vê... E valorizar também, né? Tem que valorizar. Com certeza valorizar, Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho você vai falar pra gente Parasita, mais um filme, mas enquanto isso nós vamos fazer uma pausa. Nessa pausa, falar para você do livro Vinho e Política, eleito o melhor livro de vinhos do Brasil pela Gourmand International, participante da final mundial do World Book Award na China, como um dos melhores livros do Brasil, um livro andradense, viu? Que conta a história dos andradenses. Aliás, hoje estou recebendo aqui o Lucas Barbosa,
eu contei para ele, falou que você sabe que a família é uma família de política, né? E aqui, inclusive, tem um dos capítulos, um dos capítulos fala dos Oliveiras, Coronel Oliveira, que é a rua principal, e conta um pouco dos Oliveiras. E existiu uma briga gigantesca dos Oliveiras contra os Barbosas. O Lucas vai ler, presente para ele ler depois essa história dos Barbosas, saber a treta que tinha no passado. Inclusive, será que ele está do lado certo da política? Será que ele segue aí os ancestrais? Vamos saber daqui a pouquinho. Junto com a gente também Clube Rio Branco, Praça Dr. Alcides Mosconi, 45, no centro de Andradas. Você pode se tornar sócio do Clube Rio Branco ligando 3731-1545. Além do Clube Rio Branco, tem a sede campestre, que é fantástica. Agora com esse calor, vale muito a pena. Tem artes marciais, tem karatê, tem box, então vale a pena você entrar como sócio no Clube Rio Branco. Café Andradense, eleito o melhor café de Andradas, esse é o sabor que o Andradense gosta, hein? Café Andradense. Aproveita o Black Friday, todos os supermercados aí estão fazendo promoção de café, e se for café Andradense, melhor ainda, vai lá, aproveita o Black Friday, o mês de promoção, vai no supermercado à venda dos melhores estabelecimentos Café Andradense. Quer mais informações? Lá na rua Balbina Lopes Bragança, 245, telefone é o 3731-2239. Quer saborear um café andradense? A venda dos melhores supermercados de Andradas e região. Colégio Junqueira, educação infantil, fundamental, ensino médio e ensino superior também. No Colégio Junqueira, 3731-3810. Você pode ter mais informações, matricule o seu filho no Colégio Junqueira. É um investimento no futuro do seu filho, tá bom? Audiovisual, som alarmes agora também com polimento técnico e limpeza detalhada. Major Bonifácio, 626, no centro de Andradas. Telefone é o 988615250. Aliás, nós fizemos uma live hoje lá na Audiovisual. Se você entrar na nossa página no Facebook, tem lá uma live direto da Audiovisual mostrando as novidades aí da Audiovisual. Bom, voltando aqui, já respirou. Agora vai falar do filme Parasita, Lucas. E esse filme me parasita. Sim, senhor. Antes de falar do Parasita, eu queria falar muito obrigado pelo livro, Elias. Claro. Não li ainda, porém o lerei com muita... Quem sabe um dia a gente não transforma esse livro num vídeo documentário, né? Oh, seria muito interessante, pode pensar. Já podemos convidar aí o Lucas, que é um cineasta, para nos ajudar nos futuros projetos. Com certeza, Elias. Muito obrigado. Parasita. Seguinte, Parasita é um filme que eu, inclusive, até queria aproveitar a oportunidade para dizer, eu acho que, assim como o Parasita, eu vou falar sobre ele agora, porém, todos os filmes que eu mencionei aqui, eles têm uma característica em comum, que é essa coisa de que são filmes que eles transmitem muita informação com um tempo curto de tela. Não um tempo curto, tipo assim, o filme tem, sei lá, 1 hora. Não, são filmes que têm um tamanho 2 horas, mas é muita informação, é bem eficiente, sabe? Bastante informação por um tempo não tão estendido. E todos esses filmes, né, inclusive Parasita, o Nope e por aí vai, eles têm essa coisa de... Eles sempre falam sobre muitas coisas, porém nunca deixando as coisas no raso. Sempre se aprofundando sobre os temas que eles se propõem a apresentar. E não é exceção Parasita, como eu estava falando. É um filme que fala sobre muitas coisas, mas ele consegue falar muito bem, sem deixar nada incompleto e sem se estender por tempo demais. Ele é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 2019 e foi um recordista por causa que foi o primeiro filme em língua não inglesa a vencer o Oscar de melhor filme, certo? No Oscar tem a categoria de melhor filme internacional, que são todos os que não são produzidos nos Estados Unidos, né? Mas o Parasita ganhou como melhor filme, certo? Então isso foi uma grande conquista. É um filme sul-coreano, pessoal que gosta da cultura da Coreia do Sul aí, né? K-pop, dorama. Então o Parasita é um filme sul-coreano que comenta muito sobre capitalismo, sendo sincero. Ele conta a história de uma família muito pobre, de extrema pobreza, que vê uma oportunidade de melhorar de vida quando eles conhecem uma família muito rica e eles começam a tentar enganar essa família, a meio que parasitar eles, entrar na vida deles de forma lenta e discreta e se aproveitar, entre muitas aspas, né, dos recursos que eles têm. E o filme ele tem um debate muito interessante que é justamente, né, quem é o vilão da história? Né? Eles estão errados em fazer isso? A família está errada em
ser uma família muito rica que explora o pessoal que trabalha para eles. Então ele fala muito sobre isso, sobre essa cultura que a gente tem na nossa realidade contemporânea que a gente vive, de que o que está em cima fica em cima e quem está embaixo briga entre si para poder tentar ir para cima, mas nunca as pessoas que estão embaixo se unem para se voltar contra quem está em cima. E Parasita é isso, é a história de muitas pessoas que estão muito embaixo brigando entre si pelas migalhas, sem voltar a atenção para quem seria, em tese, o real inimigo delas. E eu acho que ele é um filme que, eu sempre falo muito de Oscar, né? O pessoal pode pensar, nossa, mas por que tanto Oscar? Quem é que liga para Oscar 2023? Vamos, né? Já deu Oscar, ninguém liga mais para Oscar. E é verdade, ninguém mais assiste Oscar assim, né? Tipo, eu assisto, mas é uma coisa que já foi muito maior. Mas mesmo assim, os bons filmes, você sabe que para chegar lá tem que ser um bom filme. Isso, né? muito... Já foi muito maior, quero dizer, o Oscar, sim, né? sim. Hoje em dia é bem menor do que era, mas ainda assim é a maior premiação do cinema. Justamente por isso, né? O Oscar é um momento que reúne muitos filmes e que propõe muitos debates sobre cinema. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sempre que sair uma lista de indicados ao Oscar, vão surgir debates sobre, tal filme merecia estar aqui e não tá. Tal filme não merecia estar concorrendo. Então, tipo, o Oscar sempre desperta muitos debates sobre cinema, por isso que eu acho que o Oscar é tão importante, mesmo que, tipo assim, ganhar um Oscar não é um sinônimo de muita coisa hoje em dia, né? Tipo, não quer dizer, não é porque você ganhou um Oscar que seu filme ganha um certificado de qualidade, né? Não é assim. Mas é um momento de se falar sobre cinema muito importante e ainda é, até hoje, a maior premiação do cinema que existe. Então, o fato que Parasita ganha o Oscar de melhor filme e rompe essa tradição que a gente estava falando agora há pouco de só filmes estadunidenses, só filmes do eixo Hollywood e Europa, ele propõe uma nova dinâmica para o Oscar que tem se reproduzido depois de 2019, 20, 21 e agora 22, e é uma dinâmica de trazer filmes mais diferentes, filmes que não são aquele filme... Quando você pensa em Oscar, você pensa num drama, num filme, nossa senhora, um filme de família lá, né? Família, conflito de família, poder, né? Essa coisa que você pensa num drama clássico, filme de Oscar, é um drama clássico. Então, o Parasita trouxe essa nova dinâmica de trazer para o Oscar filmes que são diferentes, que propõem outras abordagens, falam sobre outros temas, artistas, atores que são de outras culturas, outros países, outras etnias, e por mais que nem todo mundo concorde, digamos assim, com essa quebra de padrão que o Oscar vem sofrendo, né? Com o último filme que ganhou o Oscar foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme que por muitos cineastas é acusado de ser um filme TikTok, é uma coisa nova e é um momento realmente de renovação. Eu acho que a gente não encontrou ainda a nova cara do cinema, porém a gente está num processo de transição e eu acho que Parasita é um dos principais filmes que inaugura esse processo de transição do cinema pelo qual nós estamos passando até agora e não sei ainda quando que vai parar. Parasita, penúltimo filme, daqui a pouco nós vamos falar para você sobre um filme andradense, mas vamos a um clássico, Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner, em especial o 2049, que é o que eu estou recomendando aqui, que é a sequência do original, certo? É o meu filme favorito de todos os tempos. Eu amo esse filme, eu acho que, em primeiro lugar, ele é um filme que todos os filmes que eu falei até agora, que a gente falou até agora, são filmes que são, entre aspas, divertidos de assistir. Não divertido de tipo assim, nossa, que engraçado, nossa, que alegria. Mas são filmes que te mantêm entretido, eu acho, esses que a gente falou até agora. São filmes que você assiste e você fica o tempo todo antenado na televisão, assim, sabe? Você fica vidrado na tela, ou no cinema, enfim, na tela que você está assistindo. E Blade Runner não é isso. Blade Runner, tanto o primeiro, que saiu em 84, quanto o segundo, que é esse, o 2049, que saiu em 2017, são filmes devagares, lentos. São filmes que você assiste e você precisa realmente parar, tipo assim, pegar um dia da sua vida e falar, não, vou assistir isso aqui agora, sabe? Aí você senta Entrar e você... na história, entender isso. a história. Você se dedica ao filme, sabe? Por causa que se você for assistir esse filme
2 horas da manhã, depois de chegar do trabalho, cansado, você vai dormir. E não é porque o filme é entediante, não. Eu só quero dizer que é um filme que ele é bem pesado no que ele propõe, ele é bem lento, é bem cansativo de se assistir. Mas de forma alguma eu acho que isso é um defeito, na real, eu acho que é uma grande qualidade, tanto do Blade Runner quanto de todos os filmes e séries que respeitam o tempo que a história que eles estão propondo demanda, não correm, sabe, para o objetivo deles. Blade Runner, o original, é um filme que foi um dos principais pioneiros do gênero cyberpunk, que é um subgênero do gênero da ficção científica, certo? O que é o cyberpunk, resumidamente? Basicamente, o cyberpunk é uma forma que surgiu na cultura, tanto do cinema quanto da música, dos videogames, enfim, de tudo, da literatura, de se comentar sobre a realidade para a qual parecia que a gente estava caminhando, e realmente eu acho que a gente caminhou. Na década de 80, 70, tinha-se esse momento de grande pico, né, de triunfo do capitalismo, né, em que a União Soviética caía, o socialismo parecia estar perdendo força e o capitalismo vencia, né, e aí tipo, tinha essa coisa dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, a nação vitoriosa, todo mundo lá é feliz, livre, né, e aí surge o cyberpunk como uma forma de comentar, ok, a gente está assim agora, mas e daqui a 100 anos? Como que essa forma que a gente vive a vida hoje em dia, né, que a gente vai pensa impactar o futuro. Isso, que a gente pensa a sociedade, pensa a produção, o que isso vai nos resultar daqui a um século? E é isso que o Cyberpunk propõe, é isso que o Blade Runner propõe. Ele se passa em Los Angeles, mas é uma versão totalmente distópica, né, futurística de Los Angeles, quase irreconhecível, em que nós temos 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas, né, eu, você, de carne e osso, e tem o que é chamado no universo do Blade Runner de replicante. Basicamente um robô. Mas não é um robô como a gente imagina a princípio. É um robô de carne e osso, digamos assim, que age, pensa como um humano. É basicamente indistinguível você distinguir um replicante de um ser humano convencional. E em muitos pontos, inclusive, eles são superiores aos seres humanos porque eles são mais rápidos, mais inteligentes, mais fortes. Mas ao mesmo tempo que eles têm essa coisa de serem superiores, né, criações superiores, eles são usados como mão de obra escrava. Eles são usados como a força de trabalho da sociedade. Então eles trabalham basicamente como escravos mesmo, em péssimas condições de vida, para poder fazer o serviço que ninguém mais quer fazer. Então você precisa catar o lixo? Chama um replicante. Você precisa matar alguém? Chama um replicante, que ele faz o serviço sujo por você. E o filme original, de 84, ele, quando saiu, não foi um filme que teve uma grande repercussão de bilheteria. Na realidade, foi um número bem não muito expressivo. Porém, com o passar dos anos, ele foi um filme que foi ganhando o status de um filme cult, né, que a gente fala. Que é esse filme que saiu, não teve uma grande repercussão, não teve um grande impacto a princípio, porém, com o passar dos anos, ele ganha cada vez mais relevância, cada vez mais impacto. E aí, décadas depois, em 2017, surge a sequência do original, que é o Blade Runner 2049, ou seja, foi se fosse o 2, né? Porém, eu sempre falo que não é o 2, ao mesmo tempo que não é o 2. Ele é uma sequência, se passa 30 anos depois do primeiro filme. O primeiro filme se passa em 2019, só que não é tipo 2019 como a gente está acostumado, é tipo De Volta para o Futuro, que se passa em 2015, o segundo filme, né? Mas é futurista. E o segundo filme se passa em 2049, como o título sugere. E nesse filme, você não precisa ter assistido o primeiro para entender o que acontece. Ele é um filme independente, sabe? Você consegue assistir ele sem ter visto o primeiro e entender. Tem uma história do início ao fim. Isso, exato. É óbvio que eu recomendo que você assista o primeiro antes de ver o segundo, né? Mas se você falar, não tô afim de ver o original, não, tipo, dá pra entender de boa o que acontece nesse filme. E ele é um filme que ele traz, mais uma vez, essa ideia de cyberpunk, de capitalismo tardio, para as telonas e fala, gente, em 1980 a gente já falava sobre isso. 2017, no caso, quando o filme saiu, e as coisas parecem que continuam do mesmo jeito, né? Parece que a gente continua caminhando para esse precipício. Parece que as coisas não mudaram, só pioraram na realidade, né? E ele é um filme que ele luta muito contra
essa coisa que a gente está acostumado, até mesmo inconscientemente, que é a narrativa do herói. Que é essa história que a gente conhece em todas as formas narrativas que a gente já produziu, a gente conhece essa forma de contar a história que é o escolhido, o predestinado. Um homem que vai salvar o mundo, sozinho, né? Ele nasceu e ele vai salvar a todos. Ele e ele, certo? São inúmeros os casos que a gente conhece de histórias assim, né? É a forma como nós somos acostumados a pensar e criar histórias. Como se utiliza muito a política Isso, brasileira, né? também. Aproveitando da simplicidade da população. Esse messianismo, né? Sim, é a sim. palavra. E o Blade Runner 2049 vem e fala, não, ele luta contra isso. Ele fala que, assim, não é uma pessoa que vai vir e vai salvar o mundo. É juntos que nós vamos ter a possibilidade de mudar a nossa realidade, certo? É somente trabalhando em equipe, digamos assim, né? Isso vale como dica política Isso. para o povo brasileiro. Exato. É somente unindo forças que a gente vai conseguir fazer a diferença, certo? Então, o filme propõe, né? Eu não vou dar spoilers, obviamente, porém ele faz várias sátiras a essa ideia do messianismo, dessa uma figura que vai salvar a todos, e fala, não, a gente precisa ter uma causa maior e nos unir para poder mudar essa realidade. Inclusive, o Denis Villeneuve, que é o diretor do 2049, quem dirigiu o primeiro filme foi o Ridley Scott, que inclusive está dirigindo Napoleão agora, que vai sair nos cinemas essa semana, se eu não me engano. Mas ele não voltou como diretor pro segundo filme. Foi outro cara que pegou, que é o Denis Villeneuve, que é o meu diretor favorito de cinema. Quando o filme saiu, em 2017, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o original. O filme saiu e não teve uma grande repercussão de bilheteria. Teve números, tipo assim, pra gente é tipo um número alto, né? Tipo assim, milhões de dólares. Pra gente é uma fortuna. Mas longe aquém das grandes produções americanas. Exato, pra um filme, né? Tipo assim, com investimento de centenas de milhões, você espera que vai ter um resultado, tipo assim, bilionário, né? E o filme não correspondeu às expectativas de bilheteria que o estúdio tinha pra ele. Porém, o Denis, meu amigo, meu colega Denis, mentira, tô brincando, mas o Denis Villeneuve, que é o diretor, depois que ele produziu o filme, teve um grande receio, né, na carreira dele, de que a carreira dele ia acabar, porque ele fez um filme que, digamos assim, flopou, né, não deu certo financeiramente falando, porque deu certo pra quem, né? Não deu certo pros estúdios. Mas, muito felizmente, depois que dirigiu Blade Runner, o Denis conseguiu dirigir Duna, que saiu em 2021, que é mais um filme de ficção científica que também critica o messianismo e que é uma adaptação da obra do Frank Herbert, que escreveu 6 livros de Duna. São livros da década de 60, que são muito atuais até hoje, e a adaptação de Duna rendeu um grande sucesso de crítica, público e bilheteria. Inclusive, a parte 2, Duna parte 2, sai em 2024, depois de ter sido adiado. Ia sair em novembro agora, foi adiado para 2024 por causa da greve dos atores e roteiristas que teve em Hollywood. O Denis é um cara que eu acho que ele merece muito esse reconhecimento. E tanto o Blade Runner quanto o Duna e os outros filmes dele merecem serem reconhecidos, serem enxergados como grandes obras. E eu acho que é isso sobre Blade Runner. São 6 filmes que nós vamos dar dicas. E agora nós vamos dar uma dica de um filme andradense, que inclusive o Lucas é o diretor do filme. Sim, Lucas. senhor. Até você falou assim de investimento de milhões, né? A gente tem que parabenizar simplesmente se conseguir fazer um filme hoje no Brasil, porque uma coisa é a Globo Filmes, com toda a estrutura da Globo fazendo um belo filme. Outra coisa é nós, pobres mortais, né, conseguir sair um filme. Então eles fizeram um filme, Bala, eu já assisti, fantástico. Parabéns com a produção andradense, atores andradenses. E fala um pouquinho mais pra gente sobre Bala. Falo sobre Bala e é sempre uma grande felicidade falar sobre Bala. Porque o que eu falo? Há 3 anos atrás, quiçá 2 anos atrás, eu nunca na minha vida queria imaginar que eu estaria falando sobre um filme, que no caso é um curta-metragem, né, tem 20 minutos, mas é um filme que eu dirigi, escrevi e dirigi, certo? Então, tipo, pra mim isso já é uma grande felicidade, tipo assim, esse filme existe. Isso é uma grande vitória pra mim
e para todos nós que estivemos envolvidos nesse projeto. Porque é a mesma coisa do que eu acabei de falar sobre Blade Runner. Eu não fiz esse filme sozinho, de forma alguma. Eu tive a ideia para a história, escrevi o roteiro, dirigi e editei, porém, cinema não se faz sozinho. Não fiz tudo sozinho, não é eu que atuo, né? Não tem impossível, Isso, né? exato. Somos humanamente uma equipe, impossível. uma grande equipe, eu diria, sabe? Foi um grande esforço de várias pessoas, vários setores da sociedade que se uniram para poder fazer Bala acontecer. Bala, ele é um filme que conta a história de um jovem que é o Pedro Bala, talvez alguns conheçam por causa do protagonista de Capitães da Areia, o filme e o livro do Jorge Amado. Porém, o nosso Pedro Bala não tem nada a ver com o Pedro Bala do livro, do filme. O nome é só uma inspiração, certo? Então, Bala se propõe a imaginar uma releitura, né, uma versão contemporânea, reimaginada do personagem criado pelo Jorge Amado, certo? Então, por isso que chama Bala, conta a história do Pedro Bala. E o filme acompanha um dia na vida do Pedro Bala. Um dia, mas não é qualquer dia, é um dia muito importante, porque o Pedro, ele é um jovem negro, que no caso a gente gravou o filme aqui em Andradas, né? Mas a história se passa em São Paulo, e ele mora em São Paulo, e ele é um jovem negro, órfão de pai, que tem muitos problemas na vida pessoal dele, e também tem a impossibilidade de sonhar, em alguns momentos parece. Por causa que ele tem grandes ambições, né, grandes coisas que ele quer atingir. Ele é um grande estudioso, conquistou várias premiações durante a adolescência dele. Só que parece que não importa o que ele faça, ele não consegue sair do lugar, por causa que ele é pobre, por causa que ele é periférico, mora na favela, enfim. Então, e nesse dia da vida do Pedro é um dia muito importante, porque é um dia em que várias coisas pelas quais ele estava esperando ansiosamente vão finalmente ser reveladas para ele. Então é um dia de revelação do destino do Pedro Bala, né? Então ele tem 17 anos, ele está passando por um problema amoroso, ele está se descobrindo ainda a sua sexualidade, está com um grande problema com o seu interesse romântico, ele quer muito fazer um intercâmbio fora do país, né? Fazer uma faculdade fora do país, só que as condições financeiras dele não correspondem com essa possibilidade, né? E ele também está passando pelo período de ter que lidar com o exército e essa coisa de vida adulta, né? Que a gente começa a ter que lidar com várias responsabilidades. Então essa é a sinopse de Bala, não vou contar tudo o que acontece, obviamente, por favor assistam, tem 20 minutos apenas. Assistam na onde? Onde encontra o filme Bala? Bala está disponível gratuitamente no YouTube. A gente produziu o filme ao longo de um ano e vale sempre ressaltar que nós produzimos, como você bem disse, de forma totalmente independente. Nós tivemos um investimento baixíssimo nesse filme e não por causa que a gente não queria investir, mas por causa que realmente fazer filme é muito caro. E teve algum investimento de lei de incentivo? Não. Sem Paulo Gustavo, sem Lei Rouanet? Nadinha de nada. Na raça? Na raça e na coragem. Eu tive a ideia para Bala em 2019, 20 por aí, quando eu comecei a perceber, né, essa grande paixão que eu tinha pelo audiovisual e a pensar em uma história que tivesse um impacto social, mas que ao mesmo tempo fosse possível de ser realizada, né? Porque eu não ia pensar numa história de 3 horas e meia, porque, tipo, realmente a gente está começando ainda, né? Então, aí depois disso, foi porque eu aprendi a escrever um roteiro, né? Tipo, na internet mesmo, aprendi como escrevia por lá, criei a história que eu queria. Só que nem eu falei, não fiz nada sozinho, porque eu não tinha câmera para gravar o filme, eu não tinha nenhum dinheiro para poder investir em nada, não tinha atores, não tinha figurino, não tinha lugar para gravar, não tinha nada, tipo, tinha ali o roteiro. A ideia. Tinha um roteiro e era isso, né, uma ideia e um sonho. E aí, o que eu fiz? Eu peguei meu celular, abri o WhatsApp e mandei um caminhão de mensagem para conhecidos, familiares e desconhecidos, em que eu basicamente dizia, gente, seguinte, eu tô aqui produzindo um filme, independentemente, né, quero criar essa história aqui com o pessoal de Andradas, você quer participar desse filme?
E aí, cada pessoa, obviamente, eu voltei o convite para uma coisa em específico, né? Uma pessoa seria para atuar, uma pessoa seria para poder fazer figurino, uma pessoa para poder gravar, né? E por aí vai. E eu imaginei, quando eu mandei as mensagens, que eu fosse ouvir, não, Lucas, vai arrumar um serviço, vai fazer alguma coisa da tua vida, vai arrumar dinheiro, né? Porque, tipo, né, você chegar em alguém e falar, quer fazer um filme comigo? Em Andradas. Em Andradas, tipo, obviamente é divertido, tipo, pô, acho que todo mundo da produção adorou produzir, foi muito legal, mas é um esforço muito grande, né? Tipo, é um trabalho imenso, são 20 minutos que a gente produziu, porém esses 20 minutos são resultado de centenas de horas de trabalho. E você falar assim, quer trabalhar no meu filme sem ganhar nada, nenhum centavo? A pessoa vai falar, não, né? Tipo, pelo amor de Deus. Porém, sempre digo que felizmente eu estava enganado, porque praticamente todo mundo que eu mandei mensagem aceitou o convite, entrou para essa equipe e a gente conseguiu realizar essa construção coletiva. A gente, né, foi tipo assim, pediu, podemos gravar em tal lugar, vamos fazer essa cena desse jeito. E sempre que, tipo assim, eu acho isso muito importante. Eu não fui, tipo, não queria ser um ditador do filme, sabe? Dirigi o filme, sim. Mas eu nunca, tipo, mandei nada. Não era isso que eu queria. Eu sempre falava, olha, você vai ser esse personagem. Esse é o roteiro que eu escrevi. Você acha que o seu personagem se comunicaria assim? Você acha que ele faria isso? Certo? Então, tipo assim, os atores do filme tiveram uma grande participação ativa nos seus personagens, na construção. Na criação, construção do personagem. Isso, exato. Porque ninguém vai entender melhor o que se passa na cabeça de um personagem do que o próprio ator que faz ele, né? Tipo, nem mesmo eu que escrevi, né, criei o personagem, vou entender tão bem o que ele passa, o que ele sente, do que a pessoa que está dando vida a esse personagem, né? Então toda a equipe, o Pedro Alves, que foi nosso cinegrafista e cinematografista, o Davi Lima, que é o protagonista, né, meu sócio da Rede RPGs, e foi protagonista e produtor executivo também do filme, Daniele Paulino, que interpretou o Rafa no filme, Giovanni Signorelli, Kátia Vargas, Linda Trindade. Foi um trabalho, assim, coletivo, e, tipo assim, eu não vou listar todo mundo aqui porque é um caminhão de gente, mas todo mundo que participou desse filme tem um grande espaço no meu coração. Não seria possível sem toda essa equipe, todo esse esforço coletivo. E a gente, que nem eu disse, foi feito na raça e na coragem. O único gasto que a gente teve foi com transporte, na realidade, e alimentação, sabe? Tipo, temos que gravar em tal lugar. Aí, né, vamos pagar uma van para poder gravar em tal lugar. Temos que comer, né? Aí, tipo, vamos comer alguma coisinha aqui. Mas, assim, foi um investimento mínimo, né? Tipo, não chegou a 4 dígitos, de forma alguma. E nós fizemos um evento de estreia na Câmara Municipal ano passado. A gente fez essa estreia, na primeira vez que foi exibido. E depois lançamos ele no YouTube gratuitamente, no nosso canal, Rede RPGs. No YouTube tem o Instagram, aí do Instagram tem link para o YouTube. E nós não fizemos só isso, né? Porque eu sempre digo isso. Foi muito... Assim, a gente fez o filme, demorou um ano, trabalhando constantemente sem ganhar nada. E aí, foi assim, acabou, ganhamos, vencemos. Mas não vencemos, quer dizer, vencemos, mas não foi só isso. Porque depois de fazer o filme, gravar, escrever, editar, enfim, todos os 1001 processos de produção cinematográfica, a gente fez a estreia e depois da estreia a gente não parou por ali, a gente podia ter parado, mas não paramos. A gente fez uma minissérie de documentário de bastidores, que está disponível também gratuitamente no nosso canal no YouTube. São 3 episódios em que nós realmente nós gravamos todo o processo de criação do filme, tipo, todo, da primeira reunião até o lançamento, tá tudo documentado, tudo gravado no YouTube. Então, tipo assim, a gente realmente gravou, sabe, tipo, tudo. Gravamos o dia que deu errado a gravação, gravamos o dia que a gente conseguiu fazer tal cena, gravamos uma reunião discutindo o filme, gravamos, tipo, o Davi dormindo na minha casa para poder gravar no dia seguinte, sabe? Gravamos, tipo, assim, tudo, tem tudo lá. E não só fizemos o making of, né, que é os bastidores do filme, como também fizemos, agora a gente está em andamento nesse momento, a Bala Tour, que é basicamente uma espécie de turnê de bala, né, em que nós levamos o curta-metragem para ser exibido em diversos espaços, desde escolas,
até cafeterias, até, enfim, 1001 lugares. E a gente está nesse processo agora, inclusive, de fazer exibições, de levar o projeto para as pessoas, né? E eu sempre digo, inclusive a gente vai ter agora, né, primeira mão aqui falando, vamos ter uma exibição dia 9 de dezembro no Cineclube Andradas, projeto de iniciativa do Matheus Piva. Estamos organizando ainda tudo, mas fazemos exibições gratuitamente, também sem receber nada, para poder levar para mais pessoas o projeto, mas também por causa que assistir filme junto com as pessoas é outra experiência. A gente quer que as pessoas assistam o filme juntas, sabe? Tipo que nem um cinema mesmo, uma espécie de cinema. E nós sempre vamos, né, nós da equipe vamos juntos na Balatur para poder passar o filme e também falar sobre o filme, contar como que foi a produção. E a gente também sempre ensina para o pessoal como que é a produção audiovisual e até mesmo abre no final das exibições para dúvidas, perguntas, curiosidades, sabe? Então essa Balatur, né, que a gente chama, tem se provado como ainda mais um processo de bala, né, esse longo processo que a gente tem trabalhado. E a gente trouxe para a Balatur uma versão nova de bala, que está no YouTube agora, que é uma versão remasterizada. A gente chama de definitiva, por causa que a versão original tinha alguns, não é defeitos, mas tinha algumas questões de edição com as quais nós não estávamos totalmente satisfeitos. Então a gente pegou essa edição original que saiu ano passado, tiramos ela do ar, mudamos várias coisas, tipo assim, não na narrativa, não na estrutura do filme, mas mudamos várias coisas na edição mesmo, sabe? Tipo assim, detalhes de imagem, a cor, o som, para poder lançar essa versão nova, que é a versão que está disponível agora, em todo lugar, nas turnês e no YouTube, que é uma versão, digamos assim, ainda mais melhorada do original. E Bala é um motivo de muito orgulho para mim e para todos da rede RPGs e todos os envolvidos no projeto. Convido quem está assistindo a assistir e depois conversar com a gente. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, @RedeRPGs, tem tudo lá. E a gente está agora tentando, né, dar os próximos passos para as nossas próximas produções no futuro. Temos muita vontade de produzir mais projetos audiovisuais, mais filmes, sempre dando passos maiores, né? Começamos com 20 minutos, vamos fazer um filme mais longo agora, com ainda mais conteúdo, ainda mais coisas, e aos poucos tentar construir um projeto de se fazer, de se pensar a produção de cultura e de audiovisual de forma diferente, de forma independente, de um lugar que, né, do interior, né, no caso no sul, mas tipo de uma cidade pequena, e de reimaginar essas coisas realmente, porque isso é muito importante. A rede, não só Bala, mas tipo a rede como um todo, né, a nossa produtora audiovisual, a gente quer propor uma nova forma de se fazer cultura e de se enxergar a cultura, por causa que a cultura é para nós, para todos nós, como se fosse a água num aquário para o peixe. É uma coisa que quem está de fora consegue enxergar, mas quando você está dentro, você não enxerga. Então, por exemplo, a cultura da China, da Índia, eu enxergo. Por quê? Porque eu estou longe, eu não estou naquele meio, certo? Mas a cultura do Brasil, muitas vezes a gente não enxerga, porque é o que a gente julga como normal, né? É o que a gente julga como, o peixe não enxerga a água do próprio aquário. Então, nós não enxergamos a cultura que nós estamos imersos, tanto positivamente quanto negativamente. Não enxergamos as coisas positivas que essa cultura produz e as negativas também não. A forma como tudo é cultura. Tudo que nós convivemos no dia a dia, desde filmes, séries, livros, músicas, logotipos, logomarcas, enfim, propaganda, todas as formas de produção de algum significado é produção de cultura. E é essencial que nós entendamos que isso é produzir cultura e que essa cultura impacta a vida de todos nós de alguma forma, consciente ou inconscientemente, positiva ou negativamente. Então a gente quer repensar isso e propor a cultura como uma coisa que você enxergue que ela exista e como que ela faz você pensar. O que é cultura
cria em você? Lucas Barbosa Vicente, nosso convidado especial, fica como a gente um pouco mais velho que o Lucas, né? E acredito nos seus sonhos, viu, Lucas? Vai em frente, vai. O Lucas é jovem ainda e eu acho que mais sonhadores lá atrás nós temos o Walt Disney, que era sonhador, ninguém acreditava nele, tinha lá o seu projeto de garagem, ninguém acreditava no Walt Disney, ninguém acreditava no Sylvester Stallone quando ele falou que ele queria fazer um filme de luta, ainda mais, mas você, com essa cara, você vai fazer filme, não vai dar certo. E aí fez aí filmes de grande sucesso. Parabéns por Bala, e aí se você começou a assistir agora, volta para você saber as 6 dicas de filmes especiais. Recebemos o cineasta Lucas Barbosa Vicente, ele que é professor de inglês, educador de audiovisual. Hoje, nosso convidado especial aqui no Veja Isso Agora. Agora eu queria ficar com você. Comente, se você está aqui até agora, eu queria saber qual é o filme preferido seu, desses todos aí que nós comentamos, qual filme deu vontade de assistir após este bate-papo. Para você que ainda não é inscrito no canal Estúdio 46 no YouTube, inscreva-se e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau! Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.